Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio Nascimento e mais uma aula de economia, né? Hoje nós iremos responder aquelas questões da nossa lista de exercícios que envolvem os 10 princípios da economia, né? Então vejamos, são questões que enfocam mais o nosso assunto abordado na última aula, né? Então, a gente vai falar um pouco de 3 exemplos de trade-offs. Trade-offs importantes com que você se depara na vida. Então, o que é trade-offs? É quando nós resolvemos um problema e ocasionamos outros, né? Então, a gente resolve um problema e ocasiona outros. Então, porque a vida é de escolha, então a gente tem que optar. É isso. A gente tem que optar, a gente tem que se basear no custo e no benefício. Então vejamos, dê 3 exemplos de trade-offs. Então, trade-offs entre dormir mais ou trabalhar mais cedo. Então, olha só que coisa interessante. Se eu dormir mais, eu não vou trabalhar mais cedo. E se eu for trabalhar mais cedo, eu não durmo mais. Então, eu vou ter que optar entre dormir menos e trabalhar mais cedo, ou dormir mais e não trabalhar mais cedo, né? Então, trade-offs entre comprar uma moto nova ou ir, né? Viajar. Então, você tem trade-offs entre comprar uma moto ou ir viajar. Então, veja, vou comprar uma moto. Então, isso aí vai comprometer totalmente a minha renda. Então, como é que eu vou agora, né, pagar a minha viagem? Ou seja, eu pago a moto ou eu viajo. Se eu viajar, eu não compro a moto. Se eu comprar a moto, eu não viajo. Então, olha só que situação. Que situação interessante, né? Ou seja, você vai ter que escolher entre viagem e moto. Ou moto e viagem, né? Então, trade-off entre fazer hora extra ou chegar mais cedo em casa. Então, vejamos. Então, tem que fazer hora extra. O dinheiro do orçamento está curto. Eu tenho que aumentar o dinheiro do orçamento. Mas se você fizer hora extra, você não vai chegar em casa cedo. Mas se eu chegar em casa cedo, eu não faço hora extra. Mas eu preciso aumentar a renda. Então, se eu preciso aumentar a renda, então eu vou ter que abrir mão de chegar em casa mais cedo. Não é isso? Então, eu vou abrir mão de chegar em casa mais cedo. Não é isso? Para o quê? Para fazer a hora extra, né? Então, essa situação, ou seja, eu vou ter que optar entre chegar mais cedo e fazer hora extra, né? Ou seja, entre fazer hora extra ou chegar mais cedo, tem que definir. Qual é a minha prioridade? É aumentar a minha renda ou chegar em casa mais cedo? Eu vou resolver um problema e vou ocasionar outro. Então, olha só, aí você vai ter, temos aí vários exemplos de trade-offs que a gente já discutiu, né? Vários exemplos de trade-offs, né? Ou seja, qual o custo de oportunidade de assistir um filme de cinema? Custo de oportunidade é quando a gente abre mão de uma coisa em detrimento de outra coisa. O custo de oportunidade, eu abro mão de uma coisa em detrimento de outra coisa. Que coisa impressionante, né? Vou ter que abrir mão, claro, né? Eu não posso ter duas coisas ao mesmo tempo. Ou estudo para matemática, ou estudo para economia. Né? Estudo para matemática, ou estudo para economia, ou um ou outro. Né? Então vejamos, você vai ter aí, vocês terão uma coisa muito interessante nessa questão, que o custo de oportunidade será composto, né, ou composto pelos custos financeiros. O custo de oportunidade será composto pelos custos financeiros de ir e assistir ao filme, né? Custo de transporte, preço do ingresso, etc. Somados aos custos, né? Somado aos custos não financeiros da escolha. Então, o tempo que você usou para poder ir assistir o filme, né? O benefício ou bem-estar que poderia ser adquirido
caso, veja só, você decidisse fazer outra atividade. Então, veja só, então a gente vai colocar esse custo, que vai ser composto pelos custos financeiros. Então, eu vou pagar ingresso, transporte, né? Lanche, né? Estacionamento, uma série de coisas. Somado aos custos não financeiros, ou seja, o tempo que eu vou aplicar para assistir a esse filme. Se eu tivesse em casa, o que é que eu estaria fazendo, né? O que é que eu estaria fazendo se eu estivesse em casa? Se eu fosse alocar o meu tempo em outra coisa, o que é que eu iria alocar? Então, decidi ir ao cinema. Então, ou seja, o custo de oportunidade engloba tudo que você teve que abdicar para poder efetivar a escolha de ir ao cinema. Então, o que foi que nós abdicamos para ir ao cinema? Então, eu vou ao cinema do shopping. Então, eu abri mão de várias coisas. Eu abri mão, por exemplo, final de semana, poderia estar com a minha família, né? Abri mão. Poderia ir para o estádio de futebol, abri mão. Poderia ir para uma pelada, abri mão. Poderia estar numa cervejada, abri mão para ir ao cinema. É o custo de oportunidade, né? É o custo de oportunidade. Outra questão interessante é que a água é necessária para a vida, né? O benefício marginal de um copo de água, é grande ou pequeno? A água é necessária para a vida. O benefício marginal de um copo de água é grande ou pequeno? Então você vai dizer, como benefício marginal, né? Benefício extra, né? Que aproxima a unidade que você consumir gerará. É isso. Então, de qualquer bem, depende da quantidade deste bem que você já consumiu ou possui. O benefício marginal, é isso, de um copo de água vai depender da facilidade, é isso, de acesso, é isso, e necessidade relacionada ao consumo dele. Em situações normais, então, do cotidiano, este benefício marginal deve ser relativo, né? Relativamente baixo, né? Dado que existe, né, água em abundância, né, para consumo. Se existe água em abundância para consumo, então esse benefício, né, ele é relativamente baixo, né? Por exemplo, é mais comum ver pessoas passando fome do que sede. É mais comum ver pessoas passando fome do que sede, né? Então você vai dizer, em situações comuns, incomuns, em situações incomuns e extremas, como no caso de você ficar perdido em um deserto, onde a água seja escassa e você possa ser privado de acesso à água por longos períodos de tempo, e de se esperar que a utilidade marginal de um copo de água seja alta. Então eu tenho, marginal é quando nós adicionamos algo a mais, hein, pessoal? É o marginal, é o custo marginal, é o custo extra. É isso, é o custo extra. Se nós adicionamos algo a mais, e se nós temos um custo marginal, nós temos um custo mais elevado, extra, né? Então vejamos, então é interessante que se debata muito essa questão, né, da abundância da água. Então se a água é abundante, então você vai ter aí seu custo relativamente baixo. Mas se a água fosse escassa, seu custo seria relativamente alto. É como o diamante. O diamante, seu custo é relativamente alto, porque nós temos a escassez de diamante. Água não, nós temos a abundância de água. Então, por que os formuladores de políticas devem pensar sobre os incentivos? É outra pergunta muito interessante, né? Porque os formuladores de políticas, eles devem pensar sobre os incentivos.
Então, por que políticas alteram os custos? Porque políticas alteram os custos e benefícios para as pessoas, né? Para as pessoas, ou mudam a forma como o indivíduo, né, avalia os custos, vão avaliar os custos e benefícios. Assim, quando o formulador de políticas, né, deixa de considerar que políticas podem alterar incentivos, né, eles podem gerar consequências indesejadas. Então, quando a gente, o formulador de política deve pensar sobre os incentivos, claro, né? Então, Bolsa Escola, qual o incentivo? Redução, né? Redução da evasão escolar. Então, a Bolsa Escola vai reduzir a evasão escolar e vai reduzir a repetência, né? Então você tem aí, na realidade, uma coisa muito interessante que é o incentivo. E como é que esse incentivo vai ser dado? Aí o cara vai dizer, eu vou levar meu filho à escola, né? Então vai se levar seu filho à escola, aí então, você vai levar seu filho à escola? Vou levar meu filho à escola. Vou levar meu filho à escola, professor Cláudio. Mas por que você vai levar seu filho à escola? Eu vou levar meu filho à escola, é isso? Porque na realidade, aí você vai ter o seguinte, se ele estuda mais, é isso, evidentemente, né, se ele não é reprovado, eu vou manter com o incentivo, né? O incentivo, evidentemente, claro, né? Obviamente, né? Obviamente. Então a gente responde incentivo. Se a gente ganha um plano de cargo e salário, então, se você estudar mais, ganha mais. Então todo mundo correndo para estudar, né? Então o custo de você estar numa faculdade, né? 4 anos, o que vai compensar para você. O custo de fazer uma pós-graduação, o que vai compensar para você esse tempo extra, né? Então, por que o comércio entre os países, né? Então, é uma pergunta muito interessante, né? Por que o comércio entre países não é como um jogo em que alguns vencem e outros perdem? Então, a gente começa a observar aqui o que é o comércio. O comércio é a inter-relação entre consumidores e vendedores. Então, ambos irão interrelacionar. Um vende, outro compra, né? Um vende e outro compra. Então, veja só. Então, essa pergunta é muito interessante, porque por que o comércio entre os países não é como um jogo em que alguns vencem e outros perdem? Então, você vai dizer, pelo fato de que todos podem ser beneficiados, né, pelo comércio devido a 3 fatores. Todos podem ser beneficiados. A sua família, a minha família, a família do vizinho. Então, na realidade, ambas famílias irão competir por quê? Irão competir por melhores produtos dentro do mercado. Melhores produtos dentro do mercado. Então, vai haver uma concorrência. Então, a gente decide o que comprar, né? A empresa decide o que investir, né? A empresa decide o que produzir, quanto pagar. E a gente decide como a empresa vai trabalhar, né? Então, vejam, então, pelo fato que todos podem ser beneficiados devido a 3 fatores básicos. Então, eu tenho, o comércio permite que os indivíduos tenham acesso a uma maior diversidade de bens. Claro, né? A uma maior diversidade de bens. Sem comércio, alguns indivíduos não teriam acesso a determinados bens. Então, o comércio permite que cada um dos indivíduos se especializem em atividades, né, em que tem maior providência ou proeficiência e produtividade. Então, fazendo com que os números de bens disponíveis, né, seja maior, né, que na situação de inexistência de comércio. Então, o comércio permite que, por meio da competição, cada indivíduo busque realizar seu melhor na atividade que realiza.
Ou seja o mais eficiente possível para poder garantir sua capacidade de adquirir bens e manter ou aumentar seu nível de bem-estar. Então a gente tem aí, o comércio permite que os indivíduos tenham acesso a uma maior diversidade de bens. Evidentemente, o comércio vai proporcionar. Então as pessoas produzem, as pessoas vendem, as pessoas compram, né? Então, na realidade, as pessoas, elas ofertam, as famílias ofertam, as empresas vendem, né? Então, mas as famílias ofertam, as famílias produzem, né? As empresas produzem, as empresas, elas simplesmente, o que seria do comércio se não houvesse essa relação entre empresas e famílias. Famílias consumindo, empresas produzindo. Eu posso até produzir na minha residência, mas o nível de eficiência produtiva vai ser diferente de uma empresa que chega, produz, decide o que vai produzir, como vai produzir, para quem produzir, aonde produzir, quem contratar, e as famílias decidem o que comprar, como gastar. Então, você vai ter aí, o comércio vai permitir isso, o comércio permite que cada indivíduo se especialize, não como o próprio Ricardo, né? Então, dizia essa especialização, então cada país vai se especializar, então cada empresa se especializa, então você vai ter a vantagem comparativa, você vai ter a vantagem absoluta dos bens, não é isso? Então vai haver uma especialização, então cada um vai se especializar em uma área, então cada um vai se aperfeiçoar, então cada um vai simplesmente o que? Ofertar esse bem. Então esse bem será simplesmente ofertado graças ao que? A especialização, né? Usabilidade desenvolvida pelos atores que vão fazer as empresas, né? Então o comércio permite competição, né? A gente busca competição. Hoje a gente tem os blocos econômicos, né? Que disputam, né? Então só comercializa no bloco aqueles países que fazem parte do bloco. E quem não fazem parte, não pode comercializar, velho. Vai ficar de fora, ué. Se você não tem habilidade, se você não tem critério, que você não atende, né, os requisitos, como é que você vai querer simplesmente fazer parte desse jogo? É como uma cercanias, né? Então você tem aí os blocos. Se os países não fizerem parte desses blocos, não entra. Então a gente tem o Mercosul, a gente tem a União Europeia, não é isso? Nós temos o Mercosul, a União Europeia, o ASEAN, o NAFTA, não é isso? Então, na realidade, aqui mesmo na América, o Mercosul, né? Europa, União Europeia, né? Ásia, ASEAN. Então, esses blocos, na realidade, que proporcionam os seus entes a comercializarem dentro simplesmente da sua estrutura, né? Então, é por isso que porque o comércio entre os países não como um jogo, né? Em que alguns vencem e outros perdem. O que é a mão invisível do mercado? O que a mão invisível do mercado faz? Uma boa pergunta, né? Então, simplesmente, o que a mão invisível do mercado faz? Que pergunta excepcional, brilhante, né? Então, você vai dizer, conduz interesses particulares, de maneira que seja promovido o bem-estar econômico geral. Então, conduz interesses particulares, de maneira que seja promovido o bem-estar econômico geral. Aí tem a constatação de Adam Smith, o grande Adam Smith, né? Com seu livro Riqueza das Nações, né? Na realidade, de que os indivíduos, ele diz, a constatação de Adam Smith, na realidade, é de que indivíduos se deixados, né, agir em prol de seus próprios interesses, né, e benefícios, né, ao interagirem em mercados, né, frequentemente findam por promover, né, o interesse ou bem-estar econômico da sociedade como um todo. Então, muitas vezes, de modo, né,
mais eficaz do que fariam, né, se realmente tivesse o objetivo de fazê-lo. Quase como se uma mão invisível conduzissem, né, esses indivíduos até o fim. Então é importante que nós tenhamos o seguinte, essa mão invisível. Então, mas o mercado ele tem que agir só, liberalismo econômico, né? Não intervenção do mercado na economia, né? Então, o mercado tem que agir só, mas o mercado ele vai agir só, mas o mercado ele necessita simplesmente de quê? De uma mão que vai ser guiada, uma mão que oriente, uma mão que proporcione na realidade segurança, uma mão que possa assegurar o que? Maior propriedade de bens e recursos. Então é como ele diz, então o Adam Smith ele colocava lá no Riqueza das Nações, o mais, né, egoísta dos homens, eles pensam em produzir. O mais egoísta pensa em produzir. Então explique duas principais causas de falhas de mercado, né? Então, e dê um exemplo de cada. Né? Então vocês vão ter as falhas de mercado. Então vocês vão ter a externalidade. O que seria essa externalidade? O que seria essa externalidade? A externalidade seria o impacto, pessoal. Seria o impacto das ações de um indivíduo, né, sobre o bem-estar de outro, que não tomam parte da ação. Né? Então, exemplo, né, uma empresa polui o rio, né, que fornece água para uma comunidade durante suas operações de produção, né, de bem, gerando custo para a comunidade como um todo. Então, veja só, então eu tenho um impacto, essa externalidade, que pode ser negativa, né, e pode, na realidade, ser também positiva. Né? Então, na realidade, ela vai ter um impacto das ações do indivíduo sobre o bem-estar. Porque o que se pensa? O bem-estar econômico, eles têm que estar acima do bem-estar social. O bem-estar econômico tem que estar acima do bem-estar social. Então se viola as leis ambientais, se viola as leis de proteção, em prol de quê? Em prol de produzir. Então a gente tem que produzir, professor Cláudio. A gente está muito preocupado com o bem-estar social. A gente tem que se preocupar com o bem-estar econômico, ou seja, desenvolver a economia. Mas qual o custo disso, né? Qual o custo? Então nós temos aí muitos carros poluindo o meio ambiente, uma alternativa, muitas indústrias poluindo o meio ambiente, né? Uma alternativa. Então as nações mais ricas do mundo se recusaram a cumprir o Tratado de Kyoto, né? De não agressão ao meio ambiente. Então você diz, mas elas jogam fumaça, elas jogam simplesmente o quê? Contaminação do meio ambiente. Mas você vai dizer, mas elas pensam no bem-estar econômico. Sim, mas e o bem-estar social tá onde? O que adianta você ter um bem-estar econômico hoje e amanhã você não poder usufruir desse bem-estar social? O que adianta? Queimadas, derrubada de árvores, poluição de rios, fumaças, né? Destruição do meio ambiente por um todo, com a ganância, né? O homem com a ganância de ganhar mais dinheiro. O homem pensa ganhar mais dinheiro. Então muitas dizem, mas as leis ambientais estão onde? As leis ambientais estão aí para ser cumpridas, né? Então você encontra essas externalidades, ou seja, de forma gritante, né? Essas externalidades, esse impacto, muitas vezes são denunciados, né? São denunciados, os atores são denunciados, né? Então alguém denuncia, o Ministério Público vai lá, tentar fechar a fábrica, né? Então, na realidade, vão pagar multa, uma série de protocolos e consequências. Então, é ação. Então, você tem externalidade, que seria o impacto das ações do indivíduo sobre o bem-estar de outros, que não tomam parte da ação. Exemplo, uma empresa polui o rio que fornece água para uma comunidade
durante suas operações de produção de bens, gerando o quê? Um custo para a comunidade como um todo. Aí vem o poder de mercado, né? Outro ponto interessante, poder de mercado. Então, é a capacidade, a gente tem que ter a capacidade de um agente econômico de influenciar, né? De forma significativa os preços de mercado, né? Então, é só, então é a capacidade de um agente econômico de influenciar de forma significativa os preços de mercado. Exemplo, professor Cláudio Nascimento. Várias pessoas precisam de remédios para curar câncer. Se uma única empresa é capaz de produzir esse remédio, ela poderá influenciar os preços para cima em busca de benefício próprio, à custa da sociedade. É como nós tivemos aí essa questão da vacina. Todos os países se lançaram, né? Porque são bilhões em jogo, né? Então, mas cadê, na realidade, a preocupação social? Sim, mas não é uma única empresa que vai produzir a vacina. São várias empresas que vão produzir a vacina. Cada uma, na realidade, vai desenvolver uma fórmula, né? Um método, né? Então, cada uma vai ter sua patente respeitada. Então, e os países pobres, professor Cláudio, ficam aonde? Os países pobres terão ajuda dos países ricos, que comprarão essa vacina como vem comprando os Estados Unidos, a ONU, vem comprando para, na realidade, ofertar aos países pobres. Então, vejam, é uma coisa que a gente deve analisar bastante, né? Essa situação, né? Então, por que a produtividade é importante? É uma boa pergunta. Por que a produtividade? Porque tem que produzir, né? Porque a produtividade, meus jovens, é importante. Então, por que a produtividade é importante? Não é uma boa pergunta, né? Por que a produtividade é importante? Então, evidentemente que tem que haver uma produção, né? Então, a produção, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar o que é produzir, é transformar, não é isso? A matéria-prima em bens finais, né? Então, nós vamos transformar a matéria-prima em bens finais, não é isso? Então, você vai colocar, então vai transformar matéria-prima em bens finais, né? É a produção. Então, eu tenho aí o fator terra, eu tenho o fator trabalho, eu tenho o fator mão de obra, eu tenho o fator simplesmente o quê? Capital intensivo, máquinas. Então eu vou transformar isso. Então, dado que a produtividade é a quantidade de bens e serviços que somos capazes, né, de produzir, dada uma quantidade de insumos, né, por unidade de insumo, temos que o bem-estar, né, de um país, indivíduos, localidade, depende de sua produtividade. Ou seja, o bem-estar de um país, dos indivíduos, da localidade, depende da produtividade. Evidentemente, se a gente produz mais, nós vamos gerar mais emprego, nós vamos gerar mais renda, nós vamos gerar o que? O aumento do PIB, não é isso? Então nós vamos ter o que? Um padrão de vida melhor. Então, se a gente consegue produzir mais, né, então na realidade nós vamos ter o quê? Várias vantagens em relação a esse nível de produção. Então, com isso, toda mudança, né, ou melhoria de bem-estar será dada pela alteração de produtividade, né? Sendo este um conceito-chave, né, para entender diferenças ou melhoria de bem-estar de indivíduos e países. Então é importante porque quanto mais os países produzem, maiores serão os seus indicadores sociais. Quanto mais os países produzem, maior vai ser o que? O seu IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Altas taxas simplesmente de bem-estar social. Então você vai reduzir a pobreza, vai reduzir a taxa de mortalidade, vai reduzir
o analfabetismo, vai colocar mais crianças na escola, então você tem uma boa perspectiva de vida, não é isso? Os indivíduos poderão utilizar, né, na realidade, alimentos nutricionais com maiores efeitos, né, melhor qualidade e assim sucessivamente. Então, é isso. Produtividade. Então, vamos produzir mais para ter um bem-estar, não é isso? Para que a sociedade possa ter os seus desenvolvimentos sociais, ter um desenvolvimento econômico, né? Ter um desenvolvimento econômico, ter os seus indicadores sociais alavancados, né? Então, qual país que se orgulha ter as melhores taxas de simplesmente de criança em idade escolar em sala de aula? Qual país que não se orgulha? Qual país que não se orgulha simplesmente de ver sua população economicamente ativa no mercado de trabalho? Qual país que não se orgulha simplesmente de ver, não é isso, o maior nível de inovação e tecnologia, né? Então, vejamos, são essas coisas que a gente deve entender nessa pergunta, nesse princípio. Porque ele diz uma coisa muito interessante aqui, meu jovem. O que é a inflação e as causas dela? Inflação. Aumento progressivo e generalizado dos preços, né? Aumento progressivo e generalizado dos preços. Então, a inflação elevada e persistente, né, na maioria dos casos, teria origem no aumento de quê?